Senhores e senhoras, boa tarde a todos. Primeiramente, um prazer revê-los, né? E galerinha, na minha última aula, né, em julho, eu trabalhei com vocês o tema de cálculos químicos, né? E aí nós vamos agora trabalhar esses cálculos a nível de energia, tá certo? E aí lembrando comigo o seguinte, na última prova do Enem, não caiu nenhuma questão relacionada à energia na área de química. E esse ano vai cair. Então, meu irmão, muita atenção nessa aula que eu vou trabalhar com vocês. Então, meu nome é Thiago Magalhães e eu convido você a abrir sua apostila na página de número 103. E aí, vamos que vamos. Olha a primeira questão aí comigo, ó. A escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ele causa ao meio ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, ó. Você tem dois tipos de combustão. Você tem a combustão completa, que é aquela combustão que vai produzir gás carbônico e água. E você tem aquela combustão, que é a combustão parcial ou incompleta, que é a combustão que vai produzir monóxido de carbono e água, tá? Então, diferencia aí. O quadro apresenta a entalpia, Titi. Entalpia quer dizer o quê? Energia, tá? O quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são respectivamente iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol. Aí o seguinte, ó, na questão, ele te dá uma tabelinha com a fórmula da substância e a entalpia de combustão dela. Aí olha o comando da questão, ó. Levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia na combustão de 1 kg de combustível é o. Então vem comigo, ó. Tiago, se você interpretar a tua questão, você só vai fazer divisão. Anota isso aí comigo, ó. Se você interpretar o que você vai fazer com divisão, você resolve tua conta. Titi, eu não sou muito bom em química, mas eu sei dividir. Pronto, acabou. Resolve tua vida, ó. Vem comigo. Tiago, ele coloca para você o seguinte aí, ó. Você tem a presença do acetileno, que é o C2H2, e nós vamos calcular a massa dele, ó. Tiago, eu tenho a presença aí de 2 carbonos e 2 hidrogênios. Mas ele me diz na questão que o carbono tem massa 12. Então, Tiago, se eu tenho 2 carbonos, 2 vezes 12, 24. Mas eu tenho aí, ó, 2 hidrogênios. Então, Tiago, se eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio com massa 1, então eu vou ter 24 mais 2, 26. Ou seja, se você pegar 1 mol do acetileno, eu vou ter um total de 26 gramas. Mas, Tiago, ele me deu aí, ó, a energia do acetileno, que é 1.298 kJ por mol. Então, vem comigo, ó. Na hora que ele te fornecer a energia e você calculou a massa, é só dividir um pelo outro. Ou seja, se você pegar a tua energia e dividir pela massa molar do composto, você vai ter a quantidade de energia liberada por grama. Então, se você pegar 1 grama do acetileno, ele é capaz de liberar em torno de 50 kJ. Então, de novo, ó, ele te deu na tabela a energia do acetileno, que é 1.298 kJ por mol. Mas ele me deu a massa do carbono e me deu a massa do hidrogênio. Com isso, você acha a tua massa total do composto, que é uma massa de 26. Então, se você pegar a energia que ele te forneceu e dividir pela massa do composto, você vai ter uma relação de energia por grama. Então, 1 grama do acetileno, ele é capaz de liberar 50 kJ. E agora eu vou fazer com outro composto. Titi, o outro composto que ele me deu é o etano.
E a fórmula dele, C2H6. Ora, Tiago, que eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios, como é que eu calculo minha massa aí? 2 vezes 12, 24. 24 mais 6, eu tenho 30. Então, Tiago, 1 mol de etano tem uma quantidade de 30 gramas em massa. Mas aí, Tiago, ele me deu que a energia do etano é 1.558. Aí o que é que eu faço? Eu pego a energia dele e vou dividir pela massa. Então me diga uma coisa, ó, 1 grama de etano me libera 52 quilojoules. Agora me responda só uma coisa. Se o primeiro libera 50 quilojoules por grama e o segundo libera 52 quilojoules por grama, quem é o mais eficiente? O segundo, porque para uma mesma massa eu vou liberar o quê? Uma maior quantidade de energia. E assim eu vou fazendo para os outros, ó. O terceiro é o etanol. Tiago, o etanol libera 1.366. E eu vou fazer o quê? Eu pego essa energia dele e eu vou dividir por quem? Pela massa do etanol. Como é que eu calculo essa massa? Eu vou ter 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 16, que é o oxigênio. Aí eu tenho uma massa de 46. Aí a mesma coisa, ó. Pega a energia, divide pela massa. Eu vou ter 30 quilojoules por grama. Opa, Tiago. Esse até agora é o de menor eficiência. Cada grama de etanol só vai liberar quanto? Só vai liberar 30 quilojoules. E assim eu vou dando continuidade, ó. Que você pega o hidrogênio, a massa dele 2. 2 vezes 1, 2. E a energia dele, 242 quilojoules por mol. Aí molezinha total, ó. Pegou a energia, dividiu pela massa, eu vou ter 121 kJ grama. Tiago, então o gás hidrogênio libera muita energia. Cada grama dele é capaz de liberar 121 quilojoules. E o último é o metanol. No metanol, eu tenho uma liberação de 558. Aí eu pego a energia dele e vou dividir pela massa. 558 dividido por 32, 17,4 quilojoules por grama. Olhou para cá agora. Quem tiver a maior energia por grama vai ser o mais o quê? O mais eficiente. O mais eficiente vai ser quem? O gás hidrogênio. E o de menor eficiência? O metanol, onde eu tenho 17,4 quilojoules por grama. Bebê, se você dividir, acabou. Agora é só interpretar os teus dados. Ah, Tiago, mas na questão me pede para um total de 1.000 gramas. Morreu. É só multiplicar todo mundo por 1.000. Mas eu não vou perder tempo fazendo isso no Enem. Se eu tenho que o hidrogênio libera 121 kJ por grama, se eu tenho 1.000 gramas, eu vou liberar 1.000 vezes isso. Então não precisa ficar fazendo conta desnecessária. Essa questão você resolvia só trabalhando com soma e divisão. Matou, uma matemática bem simples. Por isso, Titi, que no Facebook está circulando aí um vídeo onde o cara usa água como combustível. Quem viu isso? O cara fazia o quê? Pega a água, passa uma corrente elétrica nela, a corrente da bateria, aí produz gás hidrogênio, gás oxigênio. Eu armazeno o gás hidrogênio em um cilindro, depois eu faço a queima dele. A queima desse gás hidrogênio, primeiro, é uma queima muito boa, porque libera muita energia por grama. 2, é uma queima que é limpa. Porque na hora que você queima o hidrogênio, que ele vai reagir com o oxigênio, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir água. Então esse gás hidrogênio, ele é excelente como combustível. Primeiro, libera muita energia por grama. 2, não é poluente, tá? Então, primeira questãozinha, marque aí comigo a letra E de Eva. Galera, esse metanol, não sei se alguém já viu o metanol queimando. Na Fórmula Indy, por exemplo, eles utilizam o metanol como combustível. E quando esse metanol queima, você não vê a chama. O cara fica lá todo se batendo, achando que ele é doido, mas não, ele está queimando. Então é uma chama que é invisível, você não vê a pessoa pegando fogo, né? Então o cara fica se batendo, desesperado, e o pessoal acha que é brincadeira dele. Não é. A queima do metanol é uma queima que você não vê.
é invisível, tá? Então se você vê alguém correndo na rua, se batendo todinho, não chame o cara de doido não. Ele pode estar, né, sofrendo um processo de queima com metanol, tá? Porém, Titi, por que esse metanol é usado na Fórmula Indy e não é usado nos nossos carros? Porque esse metanol, se você ingerir ele, você fica cego. Então, ele pode desencadear uma cegueira. Por isso que esse metanol não é tão utilizado, tá? Então, primeira questãozinha, marcou comigo aí a letra E de Eva. Me perguntaram assim, ó, por que a entalpia de combustão não ficou negativa? Esse negativo é só dizendo que é liberado, tá? Na química, toda vida que eu tiver um valorzinho negativo, eu estou liberando. E todo o processo de combustão, a finalidade dele é o quê? Liberar energia. Então esse negativo você pode esquecer, tá? Então o negativo é só dizendo que a energia está sendo liberada. E aí vamos para a questão de número 2. E estamos aí na página 104. E ele fala assim para você, ó. Para diminuir o efeito estufa causado pelo CO2, emitido pela queima de combustíveis automotivos, emprega-se um combustível que produza menor quantidade de CO2 por quilograma de combustível queimado, considerando-se a quantidade liberada. No Brasil, utiliza-se principalmente a gasolina, octano e o etanol, cujas entalpias de combustão encontram-se relacionadas na seguinte tabela. Bebê, ele te deu aí, ó, a entalpia do etanol, que é 1370. Então isso quer dizer o que, Tiago? Ó, se o sinal é negativo, eu estou liberando. Então se você queimar 1 mol de etanol, eu vou liberar o que ele me deu aí, ó, 1370 kJ. Quando você pega a gasolina, a queima de 1 mol dela vai liberar 5.464. E olha aí o comando da questão, ó. A análise dessas informações permite concluir que U ou A libera mais energia por mol de gás carbônico produzido. Que foi isso aí, ó. Por mol de gás carbônico produzido. Sendo que o valor encontrado é de... Então vem comigo aí, ó. Titi, você falou que é só dividir, né? É só dividir. Observa aí comigo, ó. Quando você pega o etanol, esse prefixo et, quantos carbonos são? 2. Então, Tiago, se o etanol tem 2 carbonos, a queima dele vai liberar quanto CO2? 2. Então, se você queimar 1 mol de etanol, você vai liberar 2 mols de carbono. Aí olha o comando da questão. Ele quer saber qual combustível vai liberar mais energia por mol de CO2. Ora, Tiago, o etanol libera 1370. E ele vai produzir 2 mol de CO2, eu vou dividir um pelo outro. Então, se eu pegar 1370, que é a energia liberada por ele, e dividir pela quantidade de carbonos, eu vou saber o quê? A energia liberada por mol de CO2. Então, no caso aí do etanol, eu vou liberar 685 kJ por mol de CO2. Mas, Tiago, o octano, oct são quantos carbonos? 8. Então, se você queimar 1 mol de octano, que é a gasolina, eu vou liberar quanto de CO2? 8 mol de CO2. Então, Tiago, eu vou fazer o quê? Eu pego a energia que ele vai liberar e vou dividir por quanto? E vou dividir por 8. Aí eu vou ter 683 kJ por mol de CO2. Então, me diga uma coisa, ó. Entre esses dois, quem é o menos poluente? O etanol. Observa, o etanol vai liberar mais energia para uma mesma quantidade de CO2 produzido. O etanol libera 685 kJ de energia por mol de CO2, enquanto que o octano vai liberar 683 kJ de energia
por mol de CO2. Então não esqueça o que eu vou falar agora. Quem liberar mais energia para 1 mol de CO2 vai ser o menos o quê? Vai ser o menos poluente. Então vem comigo aí, ó. Ele pede o seguinte: a análise dessa informação permite concluir que o etanol libera mais energia por mol de gás carbônico produzido, sendo o valor encontrado de 685. Então na questão 2, você marca aí comigo a letra A. Agora observa comigo, ó. Titi, o meu carro é flex. É melhor utilizar álcool ou gasolina? E aí o seguinte, ó. Quando você utiliza o etanol, o que é que ocorre? Como você só tem 2 carbonos, a energia liberada pela queima do etanol é menor. Então se você encher o teu tanque com álcool e encher o teu tanque com gasolina, você vai percorrer uma maior distância com quem? Com a gasolina, isso é óbvio. Como eu tenho mais carbonos, eu vou liberar uma quantidade maior de energia. Mas Tiago, quando eu uso gasolina no carro, a gasolina comum principalmente, ela vai criando uma borra no motor do carro. Por isso que é comum você passar em uma oficina e ter assim, ó, faz-se descarbonização do motor. Isso porque a gasolina, durante o processo de queima dela, a gasolina comum, ela vai deixando resíduos. E esses resíduos vão provocando danos ao motor. Então, você vai diminuindo o rendimento do carro. Tiago, e se eu utilizar só álcool? Isso é bom ou ruim para o meu carro? Tem um lado bom. O álcool não deixa resíduo no motor. O teu motor fica limpo. Porém, se você utilizar muito álcool, o que é que ocorre? O álcool ele é corrosivo. Então ele começa a corroer as peças do motor. Então, Tiago, usar só álcool não é bom. Exatamente porque você vai reduzir a vida útil da tua peça. Por isso que o sempre ideal é que você faça essa mistura dos dois, tá? E na tua prova, ele vai trabalhar a questão de combustíveis com você. Show? Então, segunda questãozinha, você só fez uma divisão simples e aí matou a tua questão, tá? A questão 3 fala assim com você, ó. Um automóvel cujo consumo de etanol é de 10 kg por litro de combustível, roda em torno de 100 km por semana. O calor liberado pela combustão completa do etanol, consumido em um período de 4 semanas, é de aproximadamente. Aí vem para os dados aí, ó. O etanol tem um calor de formação de 278 kJ por mol. A água, 286 e o CO2, 394. Aí, ó, densidade do etanol, 0,8 kg por litro. Titi, o que ele quer na questão é a energia. Então, vem comigo aí, ó. Quando você pega o teu carro, ele fala para você que ele percorre aí 100 km por semana. Só que ele quer que você trabalhe com 4 semanas. Então, a quilometragem percorrida vai ser de quanto? De 400 km. Se é 100 por semana, total de 4 semanas, 400 km. Mas observa que ele me fala que o meu carro, ele percorre 10 km com 1 litro. Ora, Tiago, se eu faço 10 km com 1 litro e eu vou percorrer 400, eu vou consumir quanto? 40 litros de etanol. Só, Tiago, que ele me deu a densidade. E densidade é massa pelo volume. Então, se eu tenho o volume e eu tenho a densidade, é só multiplicar os dois. E eu vou achar quanto? 32 kg de etanol. Então, para percorrer as 4 semanas, eu preciso gastar 32 kg de etanol. E agora, Titi, morreu. Ele quer saber o calor liberado. Para saber o calor liberado, eu vou ter que montar a minha reação. Então vem comigo, ó. O teu combustível é o etanol. A queima do etanol tem que ser feita com quem?
com o O2. Então monta a tua reação, ó. Eu tenho aí o etanol reagindo com o gás oxigênio, formando quem? CO2 e água. E aí eu vou fazer o meu balanceamento, ó. Se eu tenho 2 carbonos no reagente, eu vou ter que ter 2 carbonos aonde? No produto. Titi, então, ó, para 1 mol de etanol, eu vou produzir aí, ó, 2 mol de CO2. Tiago, eu tenho 6 hidrogênios no reagente, então vou ter que ter 6 hidrogênios no produto. Então a água eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, eu vou ter 6 hidrogênios. E aí nos produtos, eu tenho 4 mais 3, 7 oxigênios. O etanol já tem 1. Então vou colocar aí 3 no O2. Então, ó, eu tenho 2 carbonos no reagente, 2 carbonos no produto. 6 hidrogênios no reagente, 6 hidrogênios no produto. 7 oxigênios no reagente, 7 oxigênios no produto. Então minha reação está balanceada. Agora, bizu, ó. Toda vida que ele falar em entalpia de formação, como é que eu vou fazer? Tiago, eu vou calcular uma variação de energia. E toda variação é o final menos o inicial. Então, o que ele te der, a chamada entalpia de formação, eu vou somar as energias do produto e vou subtrair de quem? Das energias do reagente. Então, fica fácil agora, ó. Quem é tua variação? Eu vou ter 2 vezes a energia do CO2, que é menos 394, mais quem? 3 vezes a da água, que é menos 286. Somei a energia dos produtos. E agora eu vou subtrair da energia dos reagentes. Aí eu vou ter, ó, que multiplica a energia do etanol. Titi, o O2 não apareceu. Por quê? Substância simples. Substância simples, a energia é o quê? 0, tá? Então morreu. Que você calcula esse teu ΔH, eu digo o seguinte, que a queima de 1 mol de etanol vai liberar 1.368 quilojoules. Então, primeira coisa que eu fiz, calculei a massa de etanol que eu vou consumir, 32 quilogramas. Segundo passo, montei minha reação para calcular o quanto de energia eu vou liberar. Aí eu montei minha reação, somei a energia dos produtos, subtraí da energia dos reagentes. Aí eu achei a quantidade de energia que vai ser liberada pela queima de 1 mol de etanol. E agora ficou simples, ó. Quando você pega a massa molar do etanol, eu vou ter 2 vezes 12, mais 6, mais 1 vezes 16, que dá 46 gramas por mol. Então, Tiago, queimando 46 gramas de etanol, eu vou liberar 1.368 de energia. Mas eu vou queimar 32 mil gramas, que são 32 quilogramas. Então, 32 mil está para Chase. E aí o teu Chase, 9,5 vezes 10 a 5 quilojoules. Essa questão do Enem, ela teria uma pontuação bem alta, porque exige do aluno conhecimento de densidade, exige do aluno montar reação, exige do aluno calcular o ΔH e exige do aluno fazer a regra de 3. 4 etapas do processo, tá? Então, terceira questãozinha, marcou com o papai aí, ó, a letra C de casa. Pessoal, enquanto vocês copiam, e aí uma sugestão, né, para quando vocês forem futuros papais e mamães, né? Há uma semana atrás, eu recebi a melhor notícia da minha vida, né? Cheguei em casa, a minha esposa mandou tomar um banho. Ela, vá tomar banho que você vai sair comigo. Mulher valente, né? Eu, tá certo, gata, morreu, vamos lá. Aí ela, e na segunda gaveta tem uma roupa nova, você vai pegar essa roupa. E eu me tremendo todinho, né? Eu, rapaz, a mulher tá mandando eu tomar banho, trocar de roupa, né? Então, vamos lá, né? Tomei meu banho. Meu irmão, quando eu abri a segunda gaveta para pegar a roupa nova que ela tinha dito, ela colocou uma blusinha bem pequenininha e um calçãozinho bem pequenininho. Meu irmão, que eu peguei, aí tinha assim, você vai ser papai. Meu irmão, eu chorava tanto
que a pobre da blusinha da criança, né? Ela estava toda encharcada, né? Aí tive que colocar para secar. Mas assim, sentimento maravilhoso, né? O sentimento de ser pai. E aí, vamos que vamos. Criar agora, né? E eu peço na oração de vocês que reze para que o menino puxe a mãe, tá? Puxar o pai. E aí, vamos que vamos. Questão de número 4. Me colocaram assim, ó. Na apostila, a fórmula do etanol está C2H5OH. É a mesma coisa, tá? Ó. Se eu pegar esse Hzinho que está no final e somar com o Hzinho do 5, vai dar 6, tá? Então C2H6, ó, a mesma coisa, tá? Olha essa questão 4 aí comigo, ó. Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno. Acionar e desenvolver os artefatos, transportá-lo de um canto para o outro e para a manutenção de sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir. Aí ele me deu uma primeira reação, onde ele pega o carbono grafite, vai reagir com o O2, formando o CO2. E ele fala que eu vou liberar menos 94,1 quilocalorias. Na segunda reação, ele pega a água e decompõe a água, formando H2 e o meio de O2. E ele fala que o ΔH dessa reação é de mais 68,3. Lembra comigo? ΔH é variação de entalpia, é variação de energia. Se o ΔH é negativo, eu estou o quê? Liberando. Se o ΔH é positivo, eu estou o quê? Absorvendo. É só lembrar. Titi, minha conta bancária está negativa. Quer dizer o quê? Que eu gastei mais do que eu podia. Então liberei. Se a conta bancária estava negativa e agora ficou positiva, é porque o quê? Recebi dinheiro, a mesma coisa. E a terceira reação, eu tenho o carbono grafite com o gás hidrogênio formando o metano. E ele fala que o ΔH dessa reação é de menos 17,9. Aí olha o comando da questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor de combustão do metano na equação a seguir. Então vem comigo, ó. Titi, ele quer que você calcule o ΔH dessa reaçãozinha aí, ó. Você tem o metano mais 2 vezes o O2, formando CO2 mais 2 águas. Tiago, como é que eu vou resolver isso? Então vamos lá. Na equação que ele quer, você observa que o CO2, ele está no produto. E Tiago, ele me deu uma primeira equação, que é o carbono com o O2, formando o CO2. Ora, Tiago, na equação que eu quero, o CO2 está no produto. E na equação que ele me deu, o CO2 também está no produto. Então, quando você tiver o teu composto na posição correta e na quantidade correta, você vai manter a reação. Então, a primeira reação aí, ó, C mais O2 formando CO2, eu vou manter. Mas como é que eu sei que eu vou manter? Porque o CO2, ele aparece no produto. E na equação que eu quero, o CO2 também está no produto. Então você mantém. Titi, mas na reação que eu quero, eu tenho 2 águas no produto. E na reação que ele me deu, a água está no reagente, na quantidade de uma só. Então o que é que eu faço? A segunda equação, eu vou inverter para que a água fique no produto e eu vou multiplicar essa reação por 2. Então, ó, a água, ela vai aparecer no produto em 2. E na reação que ele me deu, está no reagente em 1. Então você vai inverter a reação e multiplicar por 2. Titi, e no caso do metano, ele aparece no reagente, na reação que eu quero.
Porém, na reação que ele me deu, o metano aparece no produto. Então eu só vou fazer o quê? Inverter. Então, a primeira reação eu vou manter, a segunda eu vou inverter e multiplicar por 2, e a terceira eu vou simplesmente inverter. Que eu dei os comandos, agora é só somar todo mundo. Então vem comigo, ó. Na primeira que você inverteu, o ΔH, na primeira eu mantive, né? Então o ΔH se mantém, ó, do mesmo jeitinho. A segunda eu tive que inverter. E Tiago, quando você inverte, o sinal muda. O que era positivo passa a ser o quê? Negativo. E você teve que multiplicar por 2. Então morreu, Tiago. O que era 68,3 passa a ser 136,6. Então a primeira eu mantive, então eu mantive o valor. A segunda eu tive que inverter, então o que era positivo passa a ser negativo. Como eu multipliquei por 2, o sinal também o quê? Multiplica por 2. E no caso da terceira, eu vou fazer o quê? Simplesmente inverter. Na hora que você inverte, o que era negativo passa a ser o quê? Positivo. E agora é só somar todo mundo. Quando você soma todo mundo, observa comigo, ó. O que era carbono vai ser cancelado. Carbono no reagente, carbono no produto. Foi embora. Titi, 2H2 no reagente, 2H2 no produto. Vai embora. Que você soma as 3 equações, dá exatamente o que ele quer. E agora, ó, é só somar todos os valores. E aí você vai obter o que nós temos na letra A. Isso é o que nós chamamos de lei de Hess. O que é que eu faço? Eu vou dando comandos nas minhas reações, de maneira que o somatório delas me dê a equação desejada, tá? Então, marquei comigo a letra A. Então, lembrando, a primeira reação eu mantive, por quê? Porque o CO2, na reação que eu quero, ele é produto. E na primeira reação, ele também está produto. Como está no cantinho que eu quero, eu vou manter. Mas a segunda, eu vou ter que inverter e multiplicar por 2. Porque na reação que eu quero, eu tenho 2 águas no produto. Então, eu vou ter que inverter a segunda e multiplicar por 2. E a terceira, eu vou ter que simplesmente inverter. Porque o metano eu quero que apareça no reagente. E na reação que ele me deu, ele aparece no produto, tá? Então, marque aí comigo, letra A de avião. E aí essa questão 5, eu quero que você marque um coraçãozinho aí, tá? Marque o coração, questão a ser revisada. Titi, eu aprendi a dividir. Morreu, acabou a questão. Olha aí comigo, ó. Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível do estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e o seu ΔH de combustão. Aí ele me deu aí, ó, o benzeno, o etanol, glicose, metano e octano. Aí olha o comando da questão. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono, grifou isso aí, ó, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? E eu vou desafiar você a olhar todos os comentários do Brasil com relação a essa questão. E eu garanto para você que nenhum fez um comentário como esse. Não estou trazendo glória para a minha pessoa, tá? Mas tudo na química é interpretação.
Se você olhar a resolução dessa questão, vocês vão fazer aí milhares de regras de 3. Vão montar um total de 5 equações, fazer o balanceamento de 5 equações, montar 20 regras de 3. Galera, tudo se resolve em divisão. Observa comigo. Titi, ele me deu no texto o seguinte, que você, ao queimar o benzeno, você vai liberar 3.268 quilojoules. Mas galera, ele quer que você trabalhe com CO2. E toda vida que ele pedir para trabalhar com CO2, você pega a energia e vai dividir pelo número de carbonos. Então vem comigo. O benzeno, eu vou pegar 3.268 e eu vou dividir por 6, que é o número de carbonos dele. Aí eu vou ter 545 quilojoules. Eu vou pegar agora o etanol, a energia dele, 1.368. Aí eu pego a energia dele e vou dividir por 2, que é o número de carbonos que ele tem. Aí eu vou ter 684 quilojoules por mol. O terceiro, que é a glicose, eu vou liberar 2.808 quilojoules. Só que a glicose tem 6 carbonos. Eu vou dividir por 6, obtendo aí, 468 quilojoules. O metano, eu vou pegar 890 e dividir por 1, que é o número de carbonos dele. E por último, eu vou pegar 5.471, que é a energia da gasolina, e eu vou dividir por 8, dá 684 quilojoules. Agora, olhem para cá e interprete comigo. Ele quer saber o seguinte, na questão. Qual deles libera mais CO2 no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Olhou para cá. Vamos supor que eu libere 1 kJ por mol de CO2. E o meu parceiro aqui libera 10 kJ por mol de CO2. Eu vou liberar 1 e ele vai liberar 10. Para que eu produza os mesmos 10 quilojoules que ele produz, eu vou ter que liberar quanto de CO2? 10. Enquanto eu produzo 10 quilojoules, produzindo 10 CO2, ele vai produzir 10 quilojoules para 1 CO2. Então ele é um combustível melhor. Ele vai poluir menos. Eu não. Então vem comigo. Tiago, quem tiver o menor resultado vai ser quem? O mais poluente. Então, quem tem o menor resultado aí, é a tua glicose. 468 quilojoules por mol. Então, é o seguinte, que ele perguntar para você o mais poluente é aquele que vai liberar uma menor quantidade de energia por mol de CO2. Anota isso aí, O mais poluente é aquele que libera uma menor quantidade de energia por mol de CO2. Então, de novo, se eu libero 1 kJ por mol de CO2 e ele libera 10, eu que libero 1, vou ser o mais poluente. Porque para produzir as mesmas 10 energias dele, eu vou liberar 10 de CO2, tá? Então, anota isso aí comigo, tá? Aquele combustível que libera a menor quantidade de energia por mol de CO2, este é o mais poluente. Então, eu desafio hoje você olhar na internet se tem alguma resolução só fazendo divisões simples, tá? Então, dá uma olhadinha. Na prova do Enem, é mais interpretação, tá? Interpreta que você ganha tempo em relação ao teu concorrente. Então, questão 5, gabarito aí, letra C.